Fala pessoal, eu Estevão na área de novo para a gente continuar a nossa sequência do Guia da PL. Se você não conhece o canal, clique no botão de se inscrever agora e no final do vídeo, por favor, deixe o like se você tiver gostado. A gente é um canal que vê todos os jogos de todas as rodadas da Premier League, faz 3 anos, e a gente faz 2 lives por semana para resumir para vocês, tanto o que poderia acontecer numa próxima rodada, quanto o que aconteceu numa rodada que acabou de fechar. Segue a gente no Twitter também, porque lá tem notícias, comentários, postagens de escalações das equipes no dia dos jogos, e lá também você pode ver avisos de lives que a gente pode fazer, às vezes fora da nossa grade, né? Mas via de regra, quinta-feira às 8 horas da noite, na Twitch, e domingo às 8 horas da noite no YouTube. Terça-feira também a gente está começando, nessa semana que eu gravo esse vídeo, as lives que a gente faz terça também às 8 horas, com o Pente e com a Juju, para falar sobre o Fantasy, né, as novidades que tem, regras, a liga do Not Soccer de Fantasy, e também para eles responderem perguntas que vocês quiserem fazer à vontade. A gente também faz isso nas lives, mas agora tem mais uma live para você fazer perguntas que você quiser. Pode perguntar de tudo, pode perguntar de animais, pode perguntar de carros, o Pente vai adorar, inclusive. E também pode perguntar de futebol, né? O vídeo que eu gravo nesse momento é um vídeo para falar sobre o Chelsea. É um resumo de contexto, tá? A sequência do Guia da Premier League a gente está fazendo para resumir contextos dos times, para quem quer saber, para quem quer se inteirar sobre o que está acontecendo com outros clubes. Então, se você torce pro time em questão, no caso aqui desse vídeo, o Chelsea, você nem precisava estar aqui, porque você já sabe, eu vou só resumir as coisas, né? Isso daqui não é uma análise com uma opinião minha a respeito do clube, até porque eu seria massacrado se eu fizesse isso, porque eu torço pro Liverpool, que é um rival. Mas enfim, o intuito aqui não é esse, senão a gente nem teria criado o canal, né, para falar dos outros times. Então aqui eu venho com uma roupagem neutra para falar do clube. E, neutro que sou, eu vou pagar pau nesse momento para a era Abramovich, que de todas as críticas que as pessoas podem ter sobre inflou o preço dos jogadores, colocou a folha salarial lá no talo, tal, mudou tudo, isso é verdade também, mas aqui eu venho falar sobre outro ponto, que é o lado esportivo, e por que isso influencia dramaticamente na nossa opinião também do que é o Chelsea atual, o Chelsea da Clear Lake Capital. A era Abramovich, ela começa no ano de 2003, né? Não é verdade que o Chelsea era um time minúsculo e o Abramovich vem e faz o Chelsea. Isso não é verdade, isso é torcedor querendo tirar sarro, né? O Chelsea já vinha temporadas antes aqui do ano de 2003, figurando entre o top 6 da Inglaterra, ficando em segundo, em terceiro, em quarto. E então o Abramovich achou que era um bom investimento comprar um clube também, inclusive sediado em Londres, né? Essa parece ser, segundo as reportagens que eu li, as intenções iniciais do Abramovich, que muito por conta de uma influência do Sven-Goran Eriksson, foi para o lado do Chelsea, né? Uma intenção dele principal, a princípio era o Tottenham. E isso não aconteceu. A história, então, sorriu para o Chelsea, porque aqui começa uma era de ambições, meu amigo. O Chelsea, de cara, tem as dívidas quitadas pelo Abramovich e um investimento de 170 milhões de libras em transferências. Isso é muita grana hoje, você imagina naquela época, né? E aqui a gente começa a ver um elenco do Chelsea sendo montado com peças bastante ambiciosas, né? Como o Hernan Crespo, Damien Duff, Adrian Mutu, Veron, Makelele, Wayne Bridge, Joe Cole. Mas as figuras que são aquelas que ocupam o nosso imaginário coletivo quando a gente vai pensar no Chelsea do Abramovich, né, e das primeiras grandes conquistas dessa era, é o time que é formado ali a partir de 2004, 2005. Esse aqui já vence a Premier League de cara, né? Você tem o José Mourinho, o tal do Special One, você tem Didier Drogba, Ricardo Carvalho, Arjen Robben, Peter Cech, Alex, Paulo Ferreira. Esse time vence a Premier League, como eu disse, e em 2005, 2006 vence de novo. Aqui você tem a chegada do Essien, Sean Wright-Phillips, Lass Diarra. 2006, 2007, mais uma taça, FA Cup para o Chelsea. Shevchenko chega, Obi Mikel chega, Ashley Cole, Salomon Kalou, Ballack. E não citei John Terry e Frank Lampard, porque esses caras já faziam parte do time antes da compra pelo Roman Abramovich. O Chelsea, inclusive, né, nesse período, inclusive não, eu vou resumir aqui agora as conquistas da era Abramovich para você lembrar do quão estrondosa foi essa aventura do Roman Abramovich, né? Foram 5 Premier Leagues. O Chelsea na história tem 6 títulos da primeira divisão da Inglaterra, 5 foram aqui.
E o primeiro tinha sido na década de 50, se eu não me engano, 54, 55. 2 Ligas dos Campeões, uma com o Di Matteo em 2011, 2012, aquela depois da demissão do André Vilas-Boas e tal, da eliminação do Barcelona, o título contra o Bayern na final. 2021 foi o título do Thomas Tuchel na final contra o Manchester City, gol do Kai Havertz. O Chelsea, inclusive, copou 2 Ligas Europa, 6 FA Cups, um Mundial de Clubes, eu não preciso nem falar mais, é muita taça, né? Lembrando que as Premier Leagues deles foram conquistadas, 3 delas com o Mourinho, né? A de 2004, 2005, depois 2005, 2006. Na virada das décadas, você tem o título conquistado com o Carlo Ancelotti, depois disso, Mourinho de novo, e aí Antônio Conte, fechando os treinadores aqui das 5 Premier Leagues conquistadas na era Abramovich. E chegando no finalzinho dessa era, né, você tem um evento totalmente fora do controle, que foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que forçou o russo a vender o clube, que seria vendido para a Clear Lake Capital. E por que isso aconteceu? Né? O Roman Abramovich é um oligarca russo, né, tem conexão com o Vladimir Putin. Então, quando acontece a guerra, você tem uma questão geopolítica afetando diretamente o Chelsea, né? Os ativos do Roman Abramovich dentro do solo britânico foram vítimas de sanção. Então, o que acontece é que eles não podiam, por exemplo, fazer movimentações financeiras. Tipo, o Chelsea não podia comprar uma caneta. Parece que eu estou forçando, né? Parece que eu estou fazendo uma piada. Não, isso é verdade, né? Inclusive, vocês lembram das notícias, a torcida do Chelsea principalmente lembra das notícias do caos que era. O time precisava ser vendido logo, e é isso que o Roman Abramovich faz. Aparece, então, em maio de 2022, a Clear Lake Capital, liderada, entre outros empresários, né, mas liderada por Todd Boehly e Bedaia Eghbali. O discurso inicial aqui da chegada do Todd Boehly, que é a figura, eu vou citar sempre o Boehly aqui, né, mas às vezes a gente pode atribuir a ele coisas que não são decisões necessariamente dele, né, mas o Boehly é a figura mais midiática, ele aparece mais para dar entrevistas, isso vai diminuindo ao longo do tempo, mas ali um ano após a compra ainda isso acontece bastante, né, o que não é algo tão comum, por isso que eu estou citando, mas ele aparecia muito, e num dos discursos dele, o projeto de longo prazo do Chelsea era bastante exaltado, que é um discurso que eu pessoalmente acho bastante adequado. Eu acho que é o que eu gostaria de escutar se alguém comprasse o time para o qual eu torço amanhã. Eu quero algo a longo prazo, eu quero que o meu time seja sustentável, né? O Chelsea, inclusive, entre as conquistas deles, principalmente na década passada, oscilava muito entre um time que rendia muito, conquistava a Premier League, brigava nos mata-matas de Champions League, e ao mesmo tempo você tem temporadas como a temporada a do Mourinho, aquele sai, né, que o time fica em 10º, você tem o vestiário do Chelsea era reconhecidamente hostil em alguns momentos dessa década, e a torcida imaginava que agora poderia ser o começo de uma era mais calma, né? Superar a era Abramovich em taças e conquistas é difícil, não precisa nem ser aquilo, mas se for quase aquilo, com um projeto que deu alguma segurança a longo prazo, 10-10, né? E o discurso, então, é acertado de cara, mas também vem recheado de alguns movimentos de bastidores que deixaram a boa parte da torcida com o pé atrás, né? Você tem a saída do Bruce Buck, que era presidente desde 2003, Marina Granovskaya sai também, Peter Cech sai também, esses últimos que tinham cargo na diretoria, né? E depois disso, então, você tem o começo da era Clear Lake com o Thomas Tuchel ainda no comando, né? Mas no comecinho, no apito inicial, ele é demitido. O Thomas Tuchel chega a fazer a primeira janela de transferências, a janela se fecha, começa a temporada e não deu nem 3 semanas da janela ter se fechado, ele é demitido. E o Todd Boehly alega divergências sobre o futuro do clube com o Tuchel. Aqui já pode ser um primeiro sinal, né, de que talvez as coisas não estivessem tão planejadas assim antes da compra, ou também nesse período aqui, né, da compra de maio até o começo da temporada seguinte, porque o técnico permaneceu se você tinha divergências com ele sobre o futuro do clube? Ou ele ou você mudou de opinião, ou vocês não conversaram. E aí ele fez algumas transferências, né? Então, já tem um primeiro tópico aqui que
Coisas acontecem no Chelsea, e eu não vou conseguir elencar todas aqui nesse vídeo, mas coisas acontecem que parece que não foram tão planejadas assim. E isso começa a vira e mexe tirar o sono da torcida, né? Porque você esperava algo diferente. Um projeto a longo prazo, ele não necessariamente precisa começar de uma maneira tão disruptiva. Pelo menos não é assim que a gente viu outros projetos a longo prazo começarem. Mas isso não quer dizer nada sobre o todo. Isso é o começo apenas, né? A gente tem um primeiro momento aqui de, pô, mas não dava para ter feito tal coisa. Então, críticas já surgem aqui no comecinho da gestão dos caras. E daí, depois da demissão do Tuchel, você tem na minha opinião, um belíssimo apontamento. Foi muito preciso o apontamento do Graham Potter, dentro do que era a ideia, né, que eles queriam que acontecesse. O Graham Potter foi o responsável por criar a primeira versão do Brighton que leva o time a chegar onde ele está hoje, né? O Brighton era com o Chris Hughton e passou a ser o Brighton atual com o Graham Potter. Foi esse cara que fez isso com peças jovens e também com peças cuja folha salarial, cara, 19ª do campeonato. Então, uma baita escolha, mas que não deu certo. O time do Potter não conseguia fazer gols, o Potter não conseguiu fazer isso. O time aproveitar as chances que ele criava, o time tinha uma criação razoável de chances. Isso é verdade, mas não conseguia converter. Foi um péssimo ataque em termos de conversão. E o que acontece é que o Potter acaba caindo para a chegada do Frank Lampard. O Lampard como uma figura que ia terminar a temporada e depois eles iam avaliar o que iam fazer, né? Ok. Aqui também já pode levantar um segundo alerta, que é a respeito de, mas não era longo prazo? Erraram na hora de escolher o Potter ou o Potter... ou erraram depois na hora de não manter, né? É claro que nesse momento muita gente, inclusive principalmente a torcida do Chelsea, achou que era uma ótima decisão você mudar o rumo, né? Compreensível. Mas e se fosse o técnico certo? Não tô falando que ele era, tá? Tô falando que podia ser outro cara aqui, se fosse, sei lá, o Carlo Ancelotti. E aí ele fez uma primeira temporada dessas que o time sofreu muito por não converter gols, principalmente. Isso não era o único problema do time, né, gente? Mas, enfim. Demitir o cara dentro do seu discurso de projeto de longo prazo, assim, no mínimo do mínimo, levanta um certo alerta. De novo, não significa que a gestão é horrorosa por causa disso. A gente ainda vai chegar lá. 600 milhões de euros foram investidos em transferências nessa primeira temporada. 600. 68 milhões foi o que o Chelsea arrecadou em vendas. 15 jogadores chegaram, mais 2 emprestados. Aqui a gente tem um começo do que é um dos traços que mais ocupa a nossa mente quando a gente lembra do Chelsea atual, que é o gasto desenfreado e você abarrotar o seu elenco principal de jogadores. Tem um momento que a gente chega, inclusive nessas 2 temporadas, que é aquela entrevista que a torcida do Chelsea sabe disso, né? Os outros torcedores, não sei se vocês se lembram, que é aquela fala do Thiago Silva, que ele está na saída do gramado e ele está lamentando, né, um revés que eles tiveram, e ele diz que, cara, é complicado, é muita gente no elenco, teve que reformar o vestiário para caber as pessoas, muito jogador que não está jogando, muito jogador insatisfeito, dá para você fazer um grupo de jogadores que não está contente, e essas pessoas estão treinando junto com o time principal. Né? No mínimo do mínimo, isso não ajuda o clima, esse é meu ponto, é por isso que eu estou citando isso. Bom, já chego aqui no que eu ia falar agora sobre as contratações, porque tem mais na temporada 23-24, tá? Que é a temporada passada, que começa com o Maurício Pochettino. Eu não vou falar do apontamento do Pochettino, se eu acho isso bom, se eu não acho. A minha opinião aqui pouco importa. O que importa é, isso está seguindo uma linha de raciocínio que ajuda o Chelsea a criar um projeto sustentável a longo prazo? Já é o 4º técnico que a gente está aqui. Tá, tô contando o Lampard como um deles, mas um interino, ok, é o 3º então. Lembrando que você deu a primeira janela para o Tuchel e ele começou a temporada, então eu preciso contabilizar o Tuchel dentro dessa matemática. Na segunda temporada, então, da Clear Lake, que é 23-24, você tem 460 milhões de euros em gastos de transferências, com 277 milhões de euros em vendas, né, arrecadação. 12 jogadores contratados.
aqui a gente tem o seguinte time já, seguinte peças que chegaram, né? Para 22 e 23 tinham chegado já o Enzo Fernandes. Você vai falar que o Enzo é... Agora eu vou fazer um elogio ao Chelsea. Você vai falar que o Enzo é um mau jogador? Mau jogador. O preço é outra história, tá? Mas assim, Fofana, Wesley Fofana, ex-Leicester, também não é mau jogador, tá bem longe disso. Mudryk, tá, Mudryk você pode falar que decepcionou muito, né, pela expectativa que a gente criou, mas a gente também não conhecia o jogador, né? Será que o Chelsea conhecia? A gente começa a levantar esse tipo de questão, né? Eu não estou dizendo que não conhecia, eu estou só levantando as questões e mostrando o porquê que esse projeto, até hoje, ele é um projeto muito digno do nosso pé atrás de todo mundo, dos neutros, de quem quer falar sério sobre o clube, principalmente a torcida do Chelsea. Cucurella, lateral esquerdo do Brighton, era muito bom jogador no Brighton. No Chelsea demora até ele engrenar, né, até que termina a temporada muito bem agora e faz uma grande Euro. Sterling é um jogador que, claro, a gente pode discutir o preço que eles ofereceram, o valor, aliás, do salário, sim, mas o Sterling não é uma má contratação por si só, é isso que eu estou falando. Escolheram jogadores dignos aqui. Koulibaly, péssimo zagueiro? Não era no Napoli. Ok, Chelsea foi outra história, inclusive já saiu, mas tipo, o apontamento é digno, é isso que eu quero dizer. Badiashile, potencial. Madueke, potencial. Gusto, excelente contratação, excelente jogador. Chukwuemeka, Casadei, Andrei Santos, aqui tem outros que eu não vou citar, porque era Tuchel, né, Aubameyang. Datro Fofana, e já começa a entrar numa parte das negociações que a gente também fica com o pé atrás do Chelsea, que são contratações, assim como o Gabriel Slonina e alguns outros, que são jogadores que você não sabe muito bem por que eles vieram, né? Já que eles não vão ter chance no time principal, qual era o seu plano com esse cara? Era você emprestar ele meter muito gol e você vender, ou ele virar o Drogba e você voltar ele para o time? Enfim, são muitas contratações que têm esse mesmo perfil que eu acabei de falar, usando o Datro Fofana de exemplo, né, e também o Gabriel Slonina. Na temporada 23-24, a gente tem a chegada de Moisés Caicedo, grande contratação também. Gente, repito, né, eu estou excluindo aqui as taxas que foram pagas, salário, eu estou falando da escolha do atleta. Romeu Lavia, ótima escolha também. Nkunku, ótima escolha. Cole Palmer, não preciso nem falar. Dizazi, ok, é um dos que está embaixo aqui, né, também até o momento, que chegou na temporada passada, 45 milhões de euros e tal, mas como eu não estou falando aqui do dinheiro, ok, o Dizazi é um que dá para a gente falar que é questionável, assim, a escolha, mas eu não conhecia ele antes, na época do Mônaco, pode ser que a gente tenha visto um mau momento dele. Lembrando que uma das coisas que mais atrapalha o Chelsea nesse período, que já são 2 anos, né, de Clear Lake, é muito do ambiente também do que é o vestiário, como esse exemplo que eu falei do Thiago Silva. É muito jogador, tudo muda, troca de técnico direto, sabe? É muito técnico, muito jogador. É um ambiente difícil para um cara continuar performando bem. É diferente de você tirar o Kai Havertz do Chelsea, que era uma decepção, e você colocar o Kai Havertz numa engrenagem que já funciona por si só, que é o caso do Arsenal. É muito diferente isso aqui, é um cenário oposto, né? E além disso, você tem o Gochuco, o Robert Sanchez, Petrovic, aí outros daquela linhagem meio Datro Fofana que eu falei, né? David Washington, Ângelo, claro, né? Que jogadores com grande potencial. Tá vendo? Por que eu elogiei o recrutamento? Porque tem muita peça boa aqui. Mas quando eles vão jogar pelo Chelsea? Quando o David Washington vai atuar pelo Chelsea? Quando o Ângelo vai atuar? Além disso, ainda tem os jogadores que subiram da base, né? Você tem o Madsen, o Mari Hutchinson, Lewis Hall. Teve outros da temporada passada aqui que eu acho que eu não citei, o Gallagher, né, que já tinha sido inclusive emprestado para o Palace, Broia, Casadei, Colwill, e quando chega no Chelsea é difícil de render, né, porque o time ainda está nesse período de transição. O problema para a torcida, eu imagino que deva ser o que mais irrita, é que é muito dinheiro gasto e muito jogador contratado para você chegar nesse ponto aqui, de 2 anos de Clear Lake Capital, e você ainda olhar para o time principal e não ter tanta segurança de que isso vai pegar top 4. A temporada passada, ela poderia, se não fosse a excelente reta final do Chelsea de recuperação, o Chelsea poderia ter terminado bastante longe da 6ª colocação. O Chelsea figurou por muito tempo na temporada passada entre posições que, assim, não é possível que estaria pior se você tivesse mantido, sei lá, o Tuchel desde o começo.
Pode até ser, tá? Pode até ser. Eu tô divagando aqui também e me cedendo um pouco a revolta minha como neutro. E também porque eu tenho muitos amigos e amigas, vocês aqui que podem estar assistindo, que torcem pro Chelsea. É difícil de entender, é muita instabilidade num cenário que talvez pudesse ser bem menos instável. Então o Chelsea começa a temporada 24-25 com outro técnico. Outro técnico. Estevão, você está criticando a demissão do Pochettino? Não, não é isso. É que se isso era para ser um projeto a longo prazo, muda muito, cara. Muda demais. Você errou em alguns apontamentos aqui. Não é possível que todo mundo é culpado, todos os técnicos são culpados, todos os atletas são culpados. O Nico Jackson, por não ter feito os gols, é muito culpado. Todo mundo é culpado, mas os donos não são. Não é possível isso, cara. E eu me recuso a acreditar também que os diretores do Chelsea acham isso daqui o máximo. Eu não sei, sabe? Aqui já, de novo, eu divagando comigo aqui. Será mesmo que o Paul Winstanley acho que isso aqui é a forma veio da cabeça dele isso? Não é ele que põe o dinheiro, né, na hora de pagar. Então, não convence esse começo aqui, né? E daqui a gente tem, então, o Chelsea com o Enzo Maresca, que pelo que todo mundo fala, eu tô falando assim porque eu não conheço o trabalho do Maresca, tá? Vocês provavelmente conhecem 1000 vezes mais que eu, e eu já abro aqui também a citação aqui, né? Eu preciso fazer isso todos os vídeos, preciso me lembrar de fazer isso, que é para você deixar os seus comentários aqui me falando sobre o Enzo Maresca, o trabalho dele no Leicester. Se você acompanhou, me ensina, porque eu não conheço. Jogadores que chegaram agora também, tem tudo que é fora da Premier League, gente, eu não faço ideia, não conheço. Tipo, vocês têm que vir me dar aula de muita coisa, muito jogador, porque eu não sei. E aí você troca de técnico de novo, né? Voltando aqui naquela linha do tempo que eu estava fazendo, e dá 5 anos de contrato para o Enzo Maresca. Para o Pochettino, eu acho que eram 2 que o Chelsea tinha dado. Cara, não é possível. Eu fico curioso com a imaginação de que o Chelsea poderia ficar em sexto nessa próxima temporada de novo. O que os donos iam fazer? Porque o sexto é a posição na tabela do Pochettino. E o time teve uma evolução. Estevão, ela foi tardia na temporada 23-24. Isso é verdade. Mas teve. O time, inclusive, o problema dele foi de tomar muito gol, mas ele fez o dobro de gols do que o time do Potter tinha feito. Enfim, será que vai mesmo deixar o Maresca ficar até ele implantar um estilo de jogo que é muito diferente do estilo de jogo do Pochettino, é um estilo de mais controle, né? Mas parece ser de novo um ótimo apontamento. Que se fosse de fato um time que tivesse exercendo as melhores das decisões para ajudar isso aqui a virar um projeto de longo prazo, esse cara poderia, aparece pelo que me falaram, pelo que eu já li dele, que poderia ser um excelente apontamento. Enfim, pode acontecer, inclusive, né, para não ficar sempre aqui, o vídeo todo aqui, eu, infelizmente, criticando muito aqui o Chelsea negativamente, os donos, aliás, né, parece ser um monte de decisão tomada no susto, assim, na urgência. Inclusive o Chelsea nesse período, para conseguir gastar esse dinheiro aqui todo que gastou, o Chelsea fez uma estratégia bastante criativa com relação às regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, que é aquela coisa de você assinar com os jogadores por contratos muito longos, né? 7, 8 anos. E isso tem outros riscos, né? E se o jogador não performar e você não conseguir vender ele depois? Tipo, o Chelsea está tendo muito problema para vender, por exemplo, o Lukaku até hoje. E outros. E se acontecer algo parecido? Tipo, tem outros riscos também embutidos. E não é apenas você contratar o cara e, tá beleza, passamos lá no negócio lá e gastamos um tantão. Chupa aí, galera. Não é assim, né? Tem outros riscos. Eu não sei, isso aqui me beira uma coisa meio, como eu falo nas lives, né? Eu peço perdão para o torcedor do Chelsea de novo, porque eu não tenho a menor intenção aqui de falar como torcedor, mas como neutro mesmo. Eu falaria isso do meu time tranquilamente. Parece, como falei, inclusive, no período do Liverpool, do Jörg Schmatt, como diretor, que é muito recente, inclusive. Parece um negócio meio de boteco. São mais 9 jogadores na temporada 24-25, 190 investidos, 190 milhões de euros, mas 100 milhões de euros em arrecadações. O Chelsea, inclusive, para ajudar a fechar
um ano contábil, que eu acho que era de 22, 23, vendeu um hotel, 2 hotéis do clube, para o próprio Chelsea, né? Para Blueco, que é uma empresa irmã do clube, né? Estevão, mas como que isso é aceito? Foi aceito até o momento. Mas e se não for na temporada que vem? E se o Chelsea perde ponto na tabela por causa dessas coisas? Tipo, tem riscos aqui que podem atrapalhar demais. Eu não sei se isso está pagando. Você está correndo riscos que eu não acho que você está conseguindo extrair algo a mais com isso, sabe? Com essas práticas. Enfim, ao mesmo tempo aqui, repito, tem como em algum momento isso daqui dar certo. Por quê? O recrutamento é bom. As escolhas são boas. Pode ser. Só que o meu grande problema, e eu acho que isso também deve ser talvez o problema da torcida do Chelsea com essas decisões, é o de que, cara, não era para você já ter um time titular, não? Com 1 bilhão de libra investido, não era para você ter um time titular que a gente olha e confia? Ao mesmo tempo, você tem 120 milhões de euros investidos em jogadores que você não sabe nem se vão jogar pelo time principal. Eu não preciso listar eles aqui, mas é muito difícil de elogiar até o momento. O que eu gosto de elogiar e de lembrar é que tem como isso aqui dar certo, porque a comissão técnica pode ser sensacional. Essa, para mim, e agora eu já entro aqui dentro da projeção para 24 e 25 do Chelsea, eu estou até pulando uma ordem aqui, eu ia falar do time deles, mas a projeção para 24 e 25 do Chelsea, para ser uma projeção de top 4, ela passa quase que totalmente pela comissão técnica. Se a comissão técnica for um monte de Ronaldinho Gaúcho das comissão técnica, aí beleza, né? Todo mundo é o Pelé ali, todo mundo é gênio, tá, aí dá para você extrair e fazer tudo dar certo, apesar das decisões questionáveis dos donos. Mas qual a chance disso acontecer? Ela não é das maiores, né? Mas tem como. Por quê? Porque o recrutamento é bom. E falando em recrutamento, então, o time que a Clear Lake deixa nesses 2 anos de Chelsea é possivelmente Jorgensen no gol. Eu não sei quem é o Jorgensen. Ele pode ser um grande goleiro, tá, gente? Isso não é uma piada, não estou sendo irônico aqui. Jorgensen no gol, sendo que você tem aqui opções de Robert Sanches, Petrovic, Kepa, que voltou do empréstimo para o Real Madrid, Bettinelli, Bergstrom, mas tipo, tem goleiros aqui tem gente aqui desses caras todos que eu vou citar que serão emprestados, o Chelsea ainda tem vaga para emprestar jogador para outro país. Então, eu vou falar com base no que eu vi até agora de informações, inclusive, né, principalmente do The Athletic. Parece que a chance é maior do Jorgensen ser o titular no gol. Seu lateral direito seria o Reece James, se esse cara conseguisse viver, né? Ele não consegue. É um dos jogadores mais legais da liga, um dos melhores jogadores do campeonato, e o cara não consegue jogar, porque sempre tá lesionado. Tipo, tem isso, né? Tipo, o torcedor do Chelsea não tem um minuto de sossego também, tem isso também. Um dos melhores do seu time, claramente, quando esse cara tá em campo, esse cara faz uma diferença colossal, não pode jogar também. Mas o Chelsea contratou o Gusto. Lembra que eu falei que o recrutamento é bom? Excelente contratação. Tem o Gusto para a direita. A zaga pode ser Adarabioio e Cowell. É uma boa zaga? É uma boa zaga. Mas o Cowell é um jogador que tem muito potencial, foi excelente no Brighton, e tem todo sentido ele estar aqui. Mas isso, até o momento aqui, isso não parece um time que você gastou 1 bilhão para fazer ele, tá? Essa vai ter que ser a minha crítica, gente. A minha linha de raciocínio para criticar aqui as decisões dos donos até agora vai ter que seguir na linha do que eles fizeram, do que eles se propuseram a fazer, né? Cucurella na esquerda, tá? Tibble deve sair, parece, né, que estão procurando opções para vender ele. Cucurella veio bem nos últimos jogos que ele fez, tá? Lavia, Caicedo e Enzo. Isso é excelente, esse meio campo aqui. Excelente. Muito bom mesmo. Só que o Lavia precisa também conseguir minutos, né? Fisicamente falando, ele tem que estar saudável. Opções aqui, você tem o Hugo Chuco, que também é bom jogador, o Dewsbury Hall também é bom jogador, veio do Leicester. Você tem, eu não sei como esse time vai jogar, tá? Já estou avisando aqui que eu estou formando uma formação aqui que é um 4-3-3, mas tipo, esses caras vão jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, parênteses. Já não era para estar definido.
vai me dando dor no coração de fazer esse vídeo aqui, tipo assim, porque eu jamais queria vir aqui para ficar, ainda mais time que é rival, assim, time que muitas das pessoas que seguem a gente torcem, mas parece que eu tô pegando no pé, mas cara, não tem como, já era para estar definido como vai jogar, a gente não sabe. Cole Palmer na direita, Nkunku, nem é ponta o Nkunku, né? Mas enfim, vou colocar ele aqui na esquerda com opção para entrar o Mudryk. No Animaduê, que seria uma opção para a direita. Até o momento que eu gravo esse vídeo, Nico Jackson seria a peça para meter gol. O campeonato começa daqui a poucos dias. Sério. Tipo, cadê o centroavante? Assim, enfim. E aí teve outras contratações, né, entre elas aqui, para fechar aqui o que eu estava falando do elenco deles por posições, você tem a chegada do Renato Veiga, você tem, já citei, né, o Dewsbury Hall, Chukwuemeka, Casadei, não sei se deve sair ou já saiu, acho que deve sair, né? E além disso, Sterling, a gente também não sabe se fica, e chegada do Pedro Neto, contratação para essa temporada, muito boa contratação, mas assim, eu tenho as minhas dúvidas sobre quantos jogos o Pedro Neto consegue fazer, se ele consegue jogar metade do campeonato, porque a temporada passada foi por aí, pelo Wolverhampton, o time teve que se virar sem ele, né, com o Hwang Hee-chan, o Matheus Cunha, e aqui você tem, né, o Lukaku, que tem que vender o mais rápido possível, Broja, que claramente não deve ser aproveitado, Datro Fofana, que já estão buscando opções para negociar, e o Mark Gil, eu acho que é Gil que pronuncia o nome dele, né, centroavante que veio do Barcelona, ou se é Guiu, enfim, eu acho que é Gil. E o Chelsea está tirando tempo do time se adaptar para cada dia que passa que eles contratam um moleque de 20 milhões de euros e em vez de contratar ou já ter fechado faz, sei lá, 2 meses a contratação de um centroavante. Eu não sei se o centroavante é a única posição aqui que vocês acham que é a que o time mais deveria ir atrás, né, urgentemente, né, quais serão as outras. Peço para vocês deixarem nos comentários de novo aqui as sugestões e também os comentários sobre o que vocês acham da gestão, se vocês acham que não é bem assim, talvez os caras estejam tentando fazer uma outra coisa, talvez a gente esteja com pressa. Gente, toda opinião com respeito é viável e, inclusive, eu peço aqui perdão para a torcida do Chelsea se eu tiver falado alguma coisa equivocada, se eu tiver dado algum deslize, mas, via de regra, o que acontece até hoje com esse time é que os novos donos, eles atrapalham o trabalho da comissão técnica. Existia um prazo, um prazo que denotava a paciência que a torcida teria com um projeto de longo prazo, e a torcida estava muito disposta a isso, né? O pessoal que a gente vê comentar no Twitter, as pessoas que seguem a gente, as páginas que a gente segue de torcedores do Chelsea, tinham essa paciência. Mas até hoje o que eu vejo são donos que tomam diversas decisões e no fim das contas, amanhã tem jogo? Se vira, sabe? Joga na comissão técnica. Chega no final da temporada, o time está em 8º. Não, a gente vai ter que trazer o Ancelotti, a gente vai ter que trazer o fulano, a gente vai ter que trazer o Julian Nagelsmann, a gente vai ter que trazer o Thomas Tuchel de volta. Cara, a comissão técnica vai ter que ser muito, muito forte para contornar essas coisas e criar aqui um time que vai ter que, primeiro, se conhecer melhor. Os caras têm que entrosar. Por exemplo, o Lavia não jogou muito com os caras. Eu falo jogo mesmo, tempo de jogo, partida oficial. O Adarabioio acabou de chegar. Vai chegar alguém no ataque, que é uma peça importante. Vai chegar, eu acredito que vai chegar. E o cara também não conhece os outros. Além disso, todo mundo ao mesmo tempo está tendo que se adaptar a um novo estilo de jogo. E a temporada começa amanhã, né? Amanhã, né? Mas enfim, tá aí já. E aí como é que vai ser? Aí começa, o cara que você contratou às vezes perde gol aí nos primeiros 2 meses, não vai bem, aí pressão, enfim. Não é bom o cenário hoje, no recorte aqui desse momento que eu gravo esse vídeo para o Chelsea. Eu queria muito vir aqui para trazer pontos assim de mais otimismo que a gente talvez tivesse percebido ou tivesse de alguma opinião, assim, mas eu, infelizmente, ainda não consigo. Eu ainda acho que está jogando tudo na comissão técnica
e vai ver o que vira. Deixa o like se você tiver gostado. 1000 perdões para a torcida do Chelsea se eu termino o vídeo de um jeito até meio melancólico aqui, mas eu acho que dá para resumir o contexto, né? Talvez até a minha forma aqui de fechar o vídeo resume para as pessoas que não sabiam de algumas das coisas que eu falei, o quão decepcionante é o começo da Clear Lake Capital no comando do Chelsea. 2 anos já, e alguns mesezinhos contando. Repito, deixa o like. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. A gente continua a sequência com os outros 4 times do Big Six nos próximos dias, até começar, de fato, a Premier League. E se inscreva no canal se você não tiver feito isso ainda. Fica ligado, porque a gente vai produzir cada vez mais material exclusivo aqui para o YouTube. Beijos, abraços e tchau, tchau.